salve! Paz e bem! Onde eu vim parar? Gente, estou num outro mundo, acho que eu entrei num outro cosmos. Na verdade, acho que nós vivemos em outra realidade. Papo de Padre entra num mundo digital, num mundo novo. Na verdade, entrando no mundo da realidade da juventude, de modo especial hoje. O conflito, às vezes, familiar, para poder amar, é poder saber lidar com essas culturas, pensamentos diferenciados. Como lidar com isso? É sobre isso. O nosso Papo de Padre vai mergulhar cada vez mais na nossa realidade virtual e é a nossa realidade real. Fica conosco. O árbitro apita e começa a partida. Galera aí. Ave Maria. Gente, aqui, eu sou do tempo do Atari. Ó. Gol! Gol! Garoto! Eu trouxe para conversar com a gente. E eu acho que vai ser mais que um programa, não é possível. Tem muita coisa aqui para poder a gente aprender. Cláudio, obrigado pela sua presença. Cláudio Costa. Uma honra, Padre. Uma honra. Sua palestra pelo mundo afora aí, né? Estamos nessa linha. 37 anos. Consultoria, planejamento, estratégia, foco em empresa familiar, negócios familiares. Né? E de 89 para cá, o PEP, que a gente planeja muito CNPJ. O PEP é o planejamento estratégico pessoal. Então, nesses 30 anos do PEP para cá, a gente tem focado muito nisso. Planeja muito o negócio, mas planeja a sua vida pessoal também. As pessoas têm dificuldade hoje de convivência, de viver o amor, né? Mais uma vez, o amor, por causa desses problemas, né? Conflitos, pessoas que pensam diferente, totalmente diferente numa casa. Verdade. O que deveria ser convívio de gerações, hoje nós temos conflito de gerações. Não deveria ser assim. Você tem hoje 6 gerações ao mesmo tempo. Um Builder, 70 e pouco, um Baby Boomer caminhando para 60, um X com 50, o Y, o Z, o nativo digital. E essa turma toda, cada uma pensa de um jeito. As gerações mais tradicionais, 70, 60, 50 anos de idade, acumularam muita coisa, poder, bem material, riquezas, etc. As novas gerações não acumulam, é o inverso, é o uso compartilhado de tudo. O problema começa em casa, vai para a sociedade, para as igrejas, para o mundo corporativo, e hoje nós temos 6 gerações em conflito, quando deveria ser em convívio. Quais são essas gerações, falou? Builder, 70 e poucos para 80. Esse 70 e poucos anos. Isso. Esse é a mentalidade... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Time que está ganhando não se mexe. Não sou builder não, mas mais ou menos nessa ideia. Eu fui criado um pouco nesse sentido. Essa geração era patriarcal, porque a mulher ainda estava em casa, cuidando de princípios e valores, cuidando dos filhos, transmissão, de educação, etc. Essa sociedade, então, ela viveu muito em função desse homem, era o mantenedor. Nessa época, um builder, ele tinha uma coisa chamada acordo no fio do bigode, ou seja, a palavra dada era a palavra que ia acontecer. Um builder fazia o gerenciamento, Padre Anderson, pelo olhar. No olhar do builder, a gente já sabia que... Gente, mas eu fui educado assim, Sim, gente. Eu fui educado assim, meu pai olhava, já aprendia pelo olhar, a gente apanhava pelo olhar, tudo isso. E naquele olhar dele, era natural, se você estivesse fazendo algo errado, em um milésimo de segundo surgiu uma fivela de um cinto, um tamanho, uma vara de goiaba ou de marmelo, e aquilo era normal. Hoje, se você toma uma atitude dessa, física, isso é um problema. E esse tipo de personalidade sofre muito no mundo de hoje. Sofre muito porque ele não entende por que ele entra no elevador e dá bom dia e as pessoas não respondem. Porque muita gente diz que é timidez, mas você entra no elevador, tem 3 pessoas, você fala bom dia e ninguém responde, é timidez mundial coletiva, é uma pandemia isso? Né? Ele não consegue entender isso. Ele foi criado com as pessoas chamando os mais velhos de senhor. Eu fui criado assim, gente. Eu fui criado assim. Mãe, senhora. Né? Eu falo assim, ela não respondia enquanto não falava senhora. Então, esse builder hoje, ele está vendo essa mudança porque não foram só mudanças de princípios e valores, mudaram as atitudes também. Um builder, ele não consegue entender determinadas coisas que acontecem, como falta de respeito, falta de educação, falta de colegar, falta de amor, pegando carona no programa anterior. Isso é muito falta de amor próprio, amor à família, amor a Deus, amor à sociedade, amor à comunidade. Ele não consegue entender isso, ele estranha isso. Porque na maneira, por exemplo, depressão é um problema de saúde pública.
Nas novas gerações, a partir da Y, quadriplica a necessidade de terapia, acompanhamento, etc. Nessa geração, para boa parte dessas pessoas, builders e baby boomers, que 60 e pouco, 60, depressão é falta de uma enxada para capinar. É falta de um tanque de roupa para lavar, porque ele não teve aquilo. Quer ver acabar com a depressão? Arruma um emprego de 6 horas da manhã à meia-noite que acaba com isso. É a maneira dele pensar. Só que depressão é uma doença crônica, degenerativa e sem cura. Só tem acompanhamento, não tem tratamento. O padre lembra disso? Não exerço mais, mas eu fui cirurgião durante vários anos. Só operei de graça, nunca cobrei. Na saúde, a depressão é chamada FPT, é fora de possibilidade terapêutica. Não tem tratamento, só tem acompanhamento. Então, o que para um é falta de um tanque para lavar roupa, é falta de uma enxada para capinar, para o outro é uma doença crônica. A diferença é muito grande, muito grande. Então esse é o builder. Isso é um builder. Aí vem o baby boomer. Vamos lá. Vamos pro baby boomer. Depois da geração builder vem a geração... Baby boomer. Baby boomer. Baby boomer. O baby boomer hoje está chegando a 60 anos de idade. Ele foi criado com rigidez, mas ele já começou a sofrer um pouco menos. Porque o builder se sacrificou muito em nome da família. E aquele sacrifício dele aliviou um pouco a barra de um baby boomer, que é a minha geração. Então ele já começou a ter um pequeno contato com novas tecnologias. Nós vimos ali agora, quer dizer, ele teve contato com um celular, ainda mais rudimentar, mas teve. A internet estava ainda para sair, então ele começou a ter, tinha um bip, que era um bip pequenininho, preto, que você ia para o orelhão e pegava um recado. Então o baby boomer já começou com uma pequena flexibilidade, inclusive em relação ao comportamento. Porque ele olhou a rigidez que ele foi criado pelo builder e falou, não preciso ser tão duro com meus filhos. E aí começou uma coisa, padre, muito interessante, a superproteção. É esse grupo que fala assim, olha, eu fui educado assim, sofri, mas não quero que meu filho passe aquilo que eu passei. Hoje não pode mais falar favela, mas eu morei em comunidade de barra pesada, com tráfico, arma, isso tudo. Eu fui frentista de posto de gasolina e lavei carro. Eu não quis que meus filhos passassem por isso. Só que a dose da superproteção que nós demos aos filhos foi em excesso. A gente acabou protegendo demais. E as pessoas precisam ser expostas aos antígenos da vida para criar anticorpos sociais. E nós não permitimos isso. Então, é importante sim a proteção, mas dentro do limite, que depois a gente não vai estar mais aqui. Sim, sim. E os filhos foram criados dessa maneira. Aí depois dessa geração... X. Opa! Chegou no X. O X, aconteceu uma coisa muito interessante. Esse está com mais ou menos que anos, mais ou menos? Ele está com 40 e poucos, 40. Embora não pareça... É o padre, sou eu, é minha geração. Sua geração. Então, padre, sua geração foi criada por um baby boomer ou por um builder. Okay? Sim, pelo avô, pelo avô, pela uma pessoa mais velha que teve um filho mais novo. O que aconteceu com isso? A sua geração teve contato, a geração X teve contato com tecnologia, computador. Já não era mais um bip, era um pager que já vinha com a mensagem escrita. É verdade. Os jogos já eram outros, já tinha Pentium 286, Pentium 386, né? E isso começou a trazer uma mudança muito grande, inclusive no comportamento. Mas olha o que acontece nessa geração. Olhando para um builder. Um builder, quando olhava para uma filha mulher, ele falava para aquela filha mulher, fulana, você vai casar com Alessandro. É um homem de bem, de família, é fazendeiro, vou estar no banco X, Y, Z, porque entrar no banco como Caixa Econômica, Banco do Brasil, era resolver a vida naquela época. Quando um pai builder falava isso para uma filha, ele não estava perguntando, ele estava comunicando. Um baby boomer fez a mesma coisa, só que a filha já fez uma pergunta. Por que eu tenho que casar com a Alessandra? Já houve uma diferença. E aí quem era pai, o avô, quem era o cuidador, entrou de sola em cima dela. Porque ainda era manda quem pode, quem obedece quem tem juízo. Você vai casar com a Alessandra porque eu estou mandando. Quando chegou no X, padre, sua geração, que os cuidadores, os pais, os cuidadores viraram para a filha e falaram assim, você vai casar com a Alessandra? Muitas mulheres falaram, não vou. É o povo da revolução do sutiã, do sexo, droga e rock and roll, do trabalho, do povo hippie, de tudo isso. É essa geração. É essa geração. E essa geração, então, o que ela fez? A mulher, ela falou, virou pro pai e falou, papai, eu não vou casar com o Alessandro. Por quê? Porque eu não o amo. E aí o pai, a gente até brinca que o pai falou assim, peraí, minha filha, amar é uma coisa, ser gerente do Banco do Brasil e fazendeiro é outra, não mistura as estações, né? E ela falou, não amo. E mais, papai, fazer medicina, fazer direito, tomar conta da fazenda, não é isso que eu quero para minha vida.
E o pai então virou para ela e falou: o que você quer da sua vida? E a geração X falou: quero ser chefe, quero fazer gastronomia. Me explica o que é. E a filha explicou: curso superior, não sei o quê. Quando ela terminou, ele falou: cozinheira. Aí, cozinheira. Lógico. E aí ele falou: minha filha, quanto tempo leva esse curso? Ela falou: 5 anos. Quer fazer em 6 meses? Quero. 3 meses? Quero. Dona Maria, nossa cozinheira, vai para a cozinha, você sai diplomada. Ele não entendeu nada, porque ele estava ouvindo para responder, ele não estava ouvindo para compreender. E aí, nessa fase, a geração C se liberta. A geração X fala o seguinte: isso eu não quero para mim. Aí o pai se posiciona. E se posiciona de uma maneira que hoje nós estamos pagando preço. Nós que eu falo, geração. Eu sou dessa geração, mas eu não ajo assim. Virou para a filha e falou: minha filha, não quer casar com o homem do bem. Ela não disse que não queria casar com o homem do bem. Ela falou que não queria casar com o Alessandro. Não quer estudar. Ela não falou que não queria estudar. Ela só falou que não queria fazer medicina, nem engenharia, nem tocar a fazenda. E aí ele vira e fala assim, na linha do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Minha filha, a roupa que você usa, sou eu que pago. A bebida que você toma, sou eu que pago. A comida que você come, sou eu que pago. O papel higiênico que você faz o seu asseio, sou eu que pago. Na minha casa mando eu. Não criei filha para passar vergonha. Se quiser, bem. Se não quiser, porta da rua. Mas a gente tá certo, né? Esse homem tá certo, tá certo. Gente. Tá não? Tá, na maneira dele pensar. Na maneira dele pensar. E o que aconteceu? Estou me sentindo num divã aqui. Isso aqui tem a ver com a psicologia, isso tudo? Tem, acaba tendo, né? Porque nós estamos vivendo isso na realidade. Mas olha que interessante, padre, o que acontece? Essa filha tinha 2 opções. Fazia como a mãe e a avó fizeram, porque as mulheres builders e baby, elas não engoliram sapo, não. Elas engoliram sapo, beberam água da lagoa, mata ciliar e barranco ainda por cima. Ok? Mas essa mulher falou: não, eu não vou casar com o Alessandro, porque não é o homem da minha vida. Não tem nada contra ele, mas eu não amo. E eu não quero fazer medicina nem engenharia. E aí, quando eu coloco isso, eu coloco minha filha para fora de casa. A ovelha negra. Na maneira dele pensar. Sim, a ovelha negra. Na maneira dele pensar. Não que ela seja, mas no julgamento dele. E essa mulher, então, 1 dia, 2, 3 dias, começa a se virar, porque ela tem que resolver a primeira etapa da pirâmide de Maslow, que é necessidade fisiológica, comida, bebida, água e tal. Depois ela arruma um emprego de auxiliar de empacotadora nas Casas Bahia. E um gerente chega um dia e olha lá e fala assim: caramba, quem arrumou esses pacotes todos? Fulana, a filha do Cláudio. A filha do Cláudio? O que ela está fazendo aqui? Não sei, mas boa coisa não foi, porque o gerente era um homem. Aí o gerente fala: pode até não ter sido boa coisa, mas ninguém nunca arrumou esses pacotes desse jeito. Essa menina é boa, vamos dar espaço para ela. Ela começa a ganhar espaço, vira gerente, começa a ganhar um dinheiro, vai para a segunda etapa da pirâmide de Maslow, depois para a terceira, aceitação social, e começa a ter prioridades na vida que não são mais iguais à da mãe. Padre, nesse momento, ela olha para o relacionamento da mãe com o pai e fala: não é isso que eu quero para a minha vida. E ao não ser isso, várias coisas começam a acontecer. Por exemplo, a taxa de natalidade começa a diminuir. Porque ela fica trabalhando, ela tem a realização pessoal dela. É a sua geração que domina a língua inglesa no Brasil, que faz intercâmbio, que faz a defesa dos movimentos sociais. Mas isso aí é uma reflexão para quem tem dinheiro? Não, todas as gerações. Tanto para a geração lá de baixo. Não, sim, mas essa realidade aí é a classe média ou uma periferia também viveu e vive. O X da periferia também mesma existiu. Coisa, porque, guardadas as proporções, o pai era um builder, era um baby também. Então, é uma questão cultural. Então, quando isso acontece, ela começa a rever o planejamento. Aí nasce um conceito chamado qualidade de vida, QV, que depois vira qualidade de vida no trabalho, que mais para frente, quando a gente fala da geração Y, muda para qualidade de vida e satisfação no trabalho. Qual a raiz dessa liberdade? É a tecnologia? O que fez essa libertação? Porque às vezes falam que nós, igreja, né, somos muito tradicionais, que a igreja durante séculos, né, vivemos na Idade das Trevas, que a igreja punia, tudo era pecado e assim por diante. E aí o homem começa a libertar. É o quê? Começa lá na raiz do iluminismo, Revolução Francesa... Não há dúvida que desde a história da humanidade, o acesso à informação tem feito com que a cabeça se abra, né? Einstein falou isso: uma mente que tem contato com o conhecimento nunca mais volta a ser o tamanho que ela tinha antes. Isso tudo vem acontecendo, mas tem 2 fatores que contribuíram muito. Um deles foi essa expulsão da geração X de casa, porque não caminhava com os princípios. O Wi-Fi com o smartphone
ele traz o mundo para uma tela pequenininha que cabe no bolso. Eu não preciso mais andar com tablet, com laptop, com celular. Nós vimos hoje aqui que pessoas vêm para aqui, nesse ambiente, jogam com gente do mundo inteiro, sem nunca se conhecer. A vontade. Desculpa, mas isso é a conquista do X. Isso X. não é uma raiz do X. Não, é o efeito. É o efeito. É o efeito. Então o X vai fazer isso com o Y, que vai Aí vir mais adiante, a partir do Y aí muda. Porque nós estamos aqui hoje. Exatamente. Nós estamos aqui por causa do Y. Do Y e do Z. Y e Z. Vai acabar esse alfabeto. Depois que acaba, volta A1, A2, A3, B1, igual a vitamina, B2, B3. Então, a pergunta a princípio era o que provocou realmente o X a se libertar. A necessidade de sobrevivência, porque nós expulsamos vocês de casa. Nesse momento, quando eu expulso alguém de casa, eu misturo princípio e valor com preconceito. Aí é complicado. Princípio e valor é tudo aquilo que você não abre mão por ele. Preconceito é um conceito que você tem. Quando eu expulso um filho de casa por conta disso, aquilo outro, eu misturei princípios e valores com preconceito. E tem um preço que está sendo pago hoje. Porque um builder e um baby boomer, principalmente um builder, que está mais no poder ainda, ele está pagando um preço hoje. Ele expulsou todo mundo de casa, ele bateu em todo mundo, que era natural e não é errado. Naquela maneira de pensar, era assim que a sociedade funcionava. Um builder, ele acostumou a sair da selva matando o leão no canivete, às vezes na unha. Então, quando ele olha um gatinho, ele imagina, vai crescer, vai virar um leão, deixa eu matar logo ele. Foi assim que ele conseguiu as coisas na vida. Não tem certo ou errado, são as mudanças culturais, sociais, atitudinais que as gerações e os tempos vão trazendo. E aí, o baby movement já teve menos e o X quase não teve, porque o X sofreu isso tudo. O X passa por isso tudo. A mulher bota o segundo pé no mercado de trabalho a partir do X, que ela é expulsa de casa. E a gente costuma dizer que é por amor, por dor ou por inteligência. Ela não sai por amor nem por inteligência, ela sai pela dor. Só que nós, baby builders, a gente não imaginava, não parou para pensar, principalmente um builder, que iria chegar aos 70, aos 80. Conviver esse builder com um X, um Y e um Z... Só se ele tiver muito amor, pegando carona no programa. Porque o amor, ele é tolerante. Tudo suporta. Não é? O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. E o que acontece com isso, né, padre? Se você não tem essa questão muito bem resolvida dentro de você, porque você tem que estar bem primeiro com você, depois é com o outro. A gente costuma dizer que a pedrinha é a ondinha. Você tem uma pedrinha e joga na água. A única certeza que você tem é que ela vai afundar, porque nem o local que ela vai afundar você sabe. E quando ela entra na água e quebra a tensão superficial, forma umas ondinhas em volta. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. A maioria mexendo na ondinha porque não tem coragem de mexer na pedrinha que ela mesma jogou. Então hoje, quando um builder, ele olha, ele tem patrimônio, ele tem dinheiro, ele tem poder, cadê as pessoas que deveriam estar do lado dele por amor? Bateu em todo mundo. O X, então, é realizado. O X, ele teve que se virar. Ele sofreu muito, sem necessidade. Porque o pai, o avô, o builder e o baby poderiam ter dado um apoio maior, mas não deram, a maioria, por preconceito e não por princípios e valores. Nós falamos que é o rodo contra o tsunami. Eu boto essa imagem. É, o rodo eu vi você falou uma vez dessa imagem e ela tá na cabeça. Você tem uma imagem sobre ela? Tem. Põe essa imagem aí. Essa imagem ela é espetacular. Nós temos hoje, 4 anos antes, o número de cachorros que já ultrapassou o número de filhos nos lares brasileiros, 4 anos antes do indicador. Se nós somarmos os pets, cachorro, gato, cracatu, cada um que quiser, é 4-1 no Brasil hoje. Você tá brincando. Então, e aí, na psicologia, tem uma explicação muito interessante sobre isso. Por que se chama o animal de meu filho? Ah, isso, eu acho que eu sou builder nessa hora. Eu acho que eu sou builder nessa hora, A pessoa chama de meu filho... Vem cá com a mãe, vem com o papai, vem com o papai, vem. Ah, não entra. Não entra. Mas, não desce. Quando ele chama de meu filho, é porque realmente substituiu o filho, porque a taxa de natalidade decaiu muito. Eu tenho 3 filhos. A Natália, a Lorena e o Lourenço. É difícil um Y ou um Z ter 2 ou 1, quanto mais 3. Porque ele fez contas na vida dele. São muitos conflitos, a gente tem que entender a realidade do outro, o mundo do outro, que convive dentro de casa, que mesmo que tenha sido criado juntos,
são influenciados por vários fatores. E aí entra os conflitos. Quando eu consigo entender que você pensa assim, e eu posso até tentar mudar uma coisa de outra, mas às vezes não, eu tenho que entender que ele pensa assim, que eu sou assim, e essa querer converter o outro no meu pensamento, que entra o conflito. Uma outra coisa que nós vivemos hoje também, não é o que, é o como. Você pode falar uma coisa boa de uma maneira estúpida e grosseira e ser mal recebido, uma coisa desagradável de uma maneira cortês, gentil, educada e ser bem recebido. O como também está batendo muito de frente, porque builder baby baixa a lenha, ok? E o YZ não aceita isso. Antes, padre, uma pessoa saía de casa e ia para a casa da tia que era na rua anterior, 2 ruas depois da casa. Hoje ela vai, eu brinco para quem jogou War, Vladivostok no Canadá, ela vai para o mundo. O que aconteceu com o X? Ele foi expulso, passou por muita coisa que não precisava passar. Naturalmente ele teve uma aversão às coisas que estavam acontecendo. Então, se o pai era um fazendeiro, o filho já tomou aversão àquilo. Falou, não, grileiro, taca fogo, não sei o que, eu não quero aquilo para mim. Aí ele vai para a defesa do Greenpeace, defesa da Amazônia, do urso panda, da natureza. Então existe também um novo posicionamento das novas gerações que é realmente contrário ao que está aí colocado. Por isso que um banco tradicional, que pensa em abrir agência e ele tem que rever o planejamento estratégico, quando se compara com um banco que é um aplicativo, nós fizemos um evento ano passado com um banco que é um aplicativo, que não tinha nenhum empresário, só formador de opinião e influenciadores digitais. Quando o primeiro influenciador digital fez a primeira postagem, deu 20 mil, 30 mil pessoas. No final da campanha, que era um mês, tinha 200 mil pedidos de abertura de conta. E é um banco que não tem agência, não tem gente física. Isso é realmente uma revolução. É uma mudança muito grande. Muito grande. Como é que eu vou abrir um banco com estacionamento para a pessoa ir lá tomar um cafezinho com o gerente? Ele não tem carro, o carro usa compartilhado. Ele não vai perder esse tempo, ele não vai lá tomar cafezinho com o gerente. Esse é um modelo que atende a um grupo que ainda existe, que é a nossa geração, a geração anterior, mas que daqui a pouco morre, aposenta ou infarta. Essa que é a verdade. Então, ou a gente muda por amor ou por inteligência, ou vai ser pela dor. Nós precisamos de uma conversão pastoral. E o Papa Francisco vem trazendo isso muito mais fortemente. Isso é muito fundamental, que nós não conseguimos ainda, porque a igreja é formada ainda por gerações, os builders, né? Nós somos hierárquicos, então nós que estamos ali, o X e o Y está entrando, às vezes um conflito, embora sem ferir a hierarquia. Sim. Mas a conversão pastoral, uma coisa é converter uma pessoa, a dificuldade é converter o modo de ser pastoral, de agir na pastoral. E isso não está sendo fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque nós que estamos assim mais à frente, nós não conseguimos acompanhar e entender a mente daquele. E aí você vê a igreja em termos de geração Y, Z, e não está, porque a linguagem é outra. E se a gente não mudar, né? É a imagem nova do tsunami do rodo, né? Se eu não mudar a minha estratégia, eu não consigo chegar. Não chega. Nós falamos aqui a geração Builder, Baby e X. Vamos começar com o gerente da equipe, para você entender por que estamos aqui. E semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai continuar a geração Y, Z e o novo digital. Sabe lá o que está acontecendo por aí. E quem é esse público? Quem é essa pessoa que vem pra cá pra jogar, passar a madrugada jogando? Geralmente é bem diversificado, a gente tem 2 públicos. Tem aquele assim que não tem nada pra fazer, quer jogar, que tem uma interatividade maior, vem pra cá. E tem também um outro público que a gente acha até engraçado, assim, os pais querem sair, querem se divertir. Mas tem a preocupação do filho, com quem eu vou deixar meu filho? Ele vem pra cá, deixa a criança aqui, sabe que tá segura, brincando, se divertindo, e vai pra balada. E tem aqueles que gostam da madrugada, porque o game, o que acontece? Porque ele gosta da noite, né? Porque a maioria das pessoas, por ser um jogo online, precisa de pessoas em interatividade jogando. Então o que acontece? A maioria dos usuários, eles entram no final da tarde, no avançar da noite. Que é o horário que o pessoal sai do trabalho, tá chegando em casa, né? Então esse horário é onde tem o maior fluxo de usuários jogando o jogo. A gente tem públicos aqui que vai de 6 anos até 30, 40. 6 anos jogando aqui mesmo? 16 anos jogando, porque o mundo virtual ele não tem preconceito, ele não tem distinção de nada, né? Teve até um caso, que uma vez uma reportagem que eu vi, não sei se foi na Dinamarca, não foi fora do país, o menino ele tinha uma distrofia, acho que é distrofia de Duchenne, que o músculo vai atrofiando, vai deteriorando, e o pai achava que ele tinha uma vida totalmente assim,
a par da sociedade, ele não tinha convívio com ninguém, era solitário, achava que era depressivo, porque ele passava as noites no computador, né? E ficava definhando. Então o pai se sentia muito mal com isso. Quando o filho veio a falecer, no velório tinha a turma dos amigos do trabalho e familiares e tinha uma outra turma que ele não sabia nem quem era. Nem quem era. E essa turma era grande. E eles começaram a discursar. Lá eles têm um ato, né? Algumas pessoas discursaram no velório. E ele começou a dar um testemunho e falar quem era o filho dele no meio virtual. E que começou a citar pontos da Europa que estavam acendendo velas para esse jovem. E os pais nem sabia que o filho tinha uma vida social tão ativa. Vida social virtual. Virtual, ativa. Nosso papo online, que é pelo nosso Instagram, eu vou deixar pra semana que vem, tá bom? Então semana que vem. Na verdade sim, a gente vai só continuar aqui, tá? Não vamos dar roupa não, vai continuar aqui e semana que vem a gente se encontra, tá bom? Papo de Padre, gerações. Abraço, Deus abençoe.